O nosso querido ator brasileiro Stênio Garcia, aos 91 anos, olha só, aos 91 anos, passou por um procedimento estético de harmonização facial. Sim, o Stênio Garcia, que fez aquela participação, cara, memorável, né? No Carga Pesada. Usava aquele bonezinho. Enfim, é só você lembrar daquele meme. É cilada, Bino. É uma cilada, Bino. E olha só que interessante, quando a gente para pra fazer uma análise bem breve e bem superficial do Brasil, vivemos atualmente uma fase, né, cultural na qual muito se é debatido essa questão da desconstrução da masculinidade tradicional. Ao mesmo tempo em que o homem ele é muito abarrotado hoje em dia com diversas narrativas que muito mais confundem o homem do que trazem alguma solução ou algum senso de direção no que tange falar da questão comportamental do homem em si. E ainda assim, quando você pega essa ideia do Stênio aos 91 anos, já um senhor, 91 anos, cara, fazendo harmonização facial, pra mim isso é sim um ato de disrupção com o senso comum do homem idoso, mas é um ato sim de transgressão, porque isso, na minha perspectiva, é afirmar sim, sabe, o poder masculino hoje em dia. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, espero que vocês fiquem comigo aqui até o final, porque, cara, vamos debater uma ideia muito cabeça aqui de amor próprio e masculinidade, tá? A princípio, cara, quando eu pensei em trazer pra cá, né, porque essa matéria apareceu pra mim hoje cedo, tá? Eu pensei em trazer mais como uma ideia mais cômica, uma questão meio satírica, porque era óbvio, né, você via simplesmente o antes e depois, você via o rosto dele todo inchado, boom! Primeira coisa que você pensava, velho, um meme. É só vocês lembrarem o que aconteceu com o Latino recentemente. Ele também passou por uma harmonização facial e o pessoal ficou zoando ele, dizendo que ele parecia aquele diabo lá do Alto da Comparecida. Virou meme, né? Só que as duas situações são diferentes, tá? Elas só se parecem na questão do inchaço, porque o ácido hialurônico ele causa isso no princípio, né? Mas depois desincha vai ficando melhor. Só que quando eu digo que é diferente é porque, cara, a gente tá falando do Stênio Garcia aos 91 anos, velho. 91 anos. Quando você tenta imaginar a cabeça do idoso comum no Brasil, a maioria dos homens idosos passam muito longe de questões muito básicas de cuidado pessoal quando a gente fala de beleza masculina, tá? Eu lembro que pouquíssimos anos atrás, assim, papo de menos de uma década e meia, não era comum o homem aqui no Brasil depilar sovaco. Tá? Eu lembro que eu raspava já sovaco com gilete, assim, na época que ninguém fazia, o pessoal ainda achava estranho. Eu lembro que eu comecei a pegar essa transição de todo mundo começar a depilar e tudo mais. Hoje em dia você vê muito mais homens com sovaco aparado ou raspado mesmo do que com o sovaco cabeludo, tá? Sim, falando do homem mais comum. Até mesmo homens um pouco aí, seus 40 e poucos anos, tá? Adotaram essa medida. Só que quando a gente fala de pessoas idosas, e ele sendo um cara de 91 anos, isso ainda é um tabu, sabe, velho? Isso ainda é um tabu. Aqui no nosso canal, a gente gosta muito de tocar nessa questão do desenvolvimento pessoal, do amor próprio, né, cara? E na minha perspectiva, isso é, sim, cara, de infinitas maneiras, um ato de amor próprio absurdo. Porque você, às vezes, pode pensar, mas o Stênio, cara, ele é um ator. Ele precisa trabalhar com a sua imagem. Sim, cara, só que entenda uma coisa, aos 91 anos de idade, o Stênio não vai mais pegar papéis cujo foco principal é ele parecer bonito na tela. Se ele ainda tem saúde física ou mesmo mental para poder atuar aos 91 anos, provavelmente se ele for atuar vai ser com papéis interpretando senhores idosos, cujo qual o fundamento desse tipo de papel não é a aparência. E sim, cara, vocês podem perceber que a finalidade do seu procedimento de harmonização facial foi meramente parecer mais jovem. 1, 2, 3, Brasil! Renovado! Bastante renovado, né? E diferente, hein? Eu tô me vendo agora pela primeira vez. É impressionante. Você se viu no espelho, né, Mari? Mas na TV, no retorno, é a primeira vez, né? E por mais que o ácido hialurônico ainda deixe um pouco de deformidade no começo, o que é normal, foi um procedimento bem sucedido, né? E é muito interessante ver como ele ficou contente, né, cara? A gente percebe que isso ainda é um certo tipo de tabu entre muitos homens, a questão do cuidado pessoal. No nosso canal, a gente pega uma gama muito grande de opiniões diferentes quando a gente fala de homens e beleza masculina. Que vai desde de caras que acham que só academia é o suficiente, tem caras que acham que só academia não é suficiente, que tem que ter cuidado facial, tem caras que simplesmente não, literalmente torcem o nariz para cuidados faciais,
sabe, rotina de grooming, de skincare matinal. Olha só, velho, 91 anos, velho. É claro que isso se trata de uma atitude completamente disruptiva, fora da curva. Mesmo entre os atores, ele é sabe, entre infinitos que, embora muito mais jovens do que ele, jamais pensariam em coisa do tipo, né, velho? Você vê, por exemplo, Tony Ramos. Tony Ramos é bem mais jovem do que ele e é um cara extremamente peludo, extremamente bronco, assim, sabe? Extremamente tradicionalista na questão de aparência masculina e não se submete a esse tipo de procedimento, tá? Então, como eu iniciei essa ideia desse vídeo pensando em focar mais em fazer uma zoação ou trazer uma sátira pra descontrair ou mesmo até fazer uma certa zombaria, e eu acho isso meio errado, mas enfim, eu tinha pensado nisso, a verdade é que isso é uma lição pra gente, cara. Não existe idade pra você buscar, sabe, se valorizar, melhorar a sua aparência. Vocês viram no palco, ele mal consegue se mexer, sabe, com aquela mobilidade, sabe, outrora jovial na sua vida. E mesmo assim, encarou um procedimento de estética facial, que é a harmonização facial. Então, eu pergunto pra vocês, meus caros, o que vocês esperam pra simplesmente começarem a cuidar de vocês mesmo hoje? Hoje é sábado, eu já fui pra minha academia hoje, tá? Hoje aqui pra mim é 8h31, sabe, da noite de um sábado, dia 17. Eu já fui pra academia, eu já tomei litros e litros de água hoje, já fiz skincare, vou fazer um pouco mais antes de dormir, porque é sempre manhã e noite. A gente vive uma realidade, meus caros, onde a figura do homem, ela tá sendo extremamente secundarizada. Sim, eu acabei de inventar essa palavra. Tá sendo colocada de lado. Não tem protagonismo hoje em dia pra figura masculina em grande parte da sociedade, tá? A gente vê isso em diversas formas, tá, cara? Além mesmo, sabe, da ideia da desconstrução da masculinidade. Então, por mais que pra muitos caras a ideia da beleza, do cuidado, sabe, aquela coisa da primazia, de você se olhar no espelho, por mais que para muitos isso signifique contrariar princípios básicos de masculinidade, a verdade é que isso é muito mais do que reafirmação, porque é você se amar ao ponto de você buscar prolongar a sua melhor versão, cara. É você buscar prolongar a sua juventude. Quando você diz não pro sedentarismo, você tá dizendo não para essa questão toda de aceitação de obesidade. Quando você busca se cuidar, você está afirmando que você não vai simplesmente se colocar como uma figura secundária. Você está se colocando em primeiro lugar. Eu não sei se vocês conseguem entender aonde eu quero chegar. Isso é sim, sabe, uma certa contraversão do sentido atual que está tomando a sociedade. Então pensa bem nisso, cara. E toma o Stênio como um exemplo, porque pra mim isso foi um grande exemplo. Pode parecer um pouco estranho agora, mas depois que tudo assentar, pra ele vai ter valido a pena. Por mais que eu não seja atualmente um adepto desse tipo de procedimento, porque pelo menos eu me sinto muito confortável com a minha aparência. Eu gosto da minha aparência, mas se muitos caras que simplesmente têm esse dinheiro e às vezes pensam que isso é besteira ou que é radical demais, olha aí o Stênio, 91 anos, né, meus caras. Enfim, tá? Espero que esse papo tenha agregado um pouco aí na sua perspectiva sobre a sociedade e o comportamento do homem no que se diz de amor próprio, tá? Então, meus caros, é isso. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo damos santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui!